Então, agora voltando às exposições na carta de Tiago, depois de uma pequena pausa, nós vimos que ao longo de todos esses estudos que nós fizemos, os cristãos eles estavam sofrendo muito com perseguições, com a pobreza, tinham sido dispersos. Mas nós vamos ver que a partir agora do capítulo 3, Tiago, ele vai dar ênfase para um mal que ele não é externo, mas que ele é interno, que é o problema da língua, que todos nós enfrentamos, uns mais, outros menos. E nós vemos aqui que não são os romanos, não são as prisões e não é a pobreza os piores vilões da caminhada cristã, mas é a língua. A língua, ela pode causar um dano terrível para a Igreja de Cristo, no seu ambiente familiar, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. A língua, ela pode fazer algo terrível. John Owen diz que o pecado nunca está mais ativo do que quando parece pequeno. E por isso nós vamos entender que Tiago, obviamente, também ele fala muito da questão prática aqui na sua carta. Nós vamos ver que a maturidade espiritual, ela não está só relacionada, e nós temos visto isso, apenas com a doutrina correta, apenas com a ortodoxia correta, mas ela está relacionada também à maneira como eu vivo. E aqui nesse texto pontual, a maneira também com que sai da minha boca. É por isso que o título hoje dessa exposição é Quando a Boca Denuncia o Coração. Porque o domínio da língua é algo que é fundamental e sim demonstra uma maturidade espiritual. E nós vamos agora para o nosso texto, avaliar com cuidado aquilo que Tiago nos ensina. Ele diz: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo. A igreja primitiva não era muito diferente dos nossos dias. Muitas pessoas naquele tempo, elas queriam pregar, elas queriam ensinar. Hoje nós vemos isso mais, até porque hoje a internet deu voz às pessoas. Então nós vemos muitas pessoas criando canais, querendo ensinar doutrina, ensinar teologia, até mesmo a Bíblia, das mais diferentes formas. Naquele tempo não era muito diferente. Muitas pessoas queriam ensinar. Mas nós precisamos entender que muitas pessoas não podem ensinar se elas não forem preparadas espiritualmente. Se não há um chamado de Deus para exercer, porque nós vemos que a igreja é cheia de dons e talentos. E não são todos que são chamados para ser mestres, para ensinar a palavra de Deus. Mas hoje nós vemos que isso parece que tornou um status. Eles acham que ensinar é status, é reconhecimento, que ensinar também dá palco, notoriedade. É por isso que pregador virou quase uma profissão. É por isso que nós vemos na internet muitos cursos que ensinam, entre aspas, pregar, ensinam a preparar um sermão, a fazer uma boa homilética, hermenêutica. Mas nós precisamos entender que isso é um chamado de Deus, que é muito mais do que apenas algo intelectual e algo racional. Calvino
dizia que a língua do mestre é uma espada afiada. Ou ela pode curar, ou ela pode matar. E hoje o que nós temos visto no estrago dos dias atuais é que ela tem muito mais matado do que curado. Ensinar também é responsabilidade diante do tribunal de Cristo, porque nós vemos aqui o que ele nos alerta, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então, aqueles que pregam, aqueles que estão à frente de um púlpito, eles serão muito mais cobrados. Obviamente, aqui não está falando para cristãos que eles serão condenados, mas que a prestação de contas será com maior rigor. Quando nós estivermos diante de Cristo, que é o Senhor da igreja, aqueles que estiverem à frente, que estavam pregando a palavra de Deus, serão cobrados de forma mais dura. Irão prestar as contas e não será algo que será fácil. Quem ensina deve vigiar o coração antes de abrir a boca. Porque o que acontece? Hoje, nos nossos dias, nós vemos que não basta ter apenas uma ortodoxia correta. Porque muitas pessoas defendem as doutrinas da graça, elas pegam e têm uma visão correta, soteriológica da doutrina da salvação, sobre a doutrina da igreja e tantas outras coisas. Mas se essa pessoa não domina o seu falar, isso torna ela uma pessoa orgulhosa, uma pessoa belicosa, uma pessoa dura e principalmente destrutiva, que pode acabar com aquilo que Deus está fazendo. Se ela não tiver um controle da língua, ela pode falhar e muito. Pastores não pecam apenas pelo que fazem, mas pelo que dizem. E quantas vezes eu pequei, quantas vezes outros pastores pecam, na maneira como falam, na maneira como agem. Por isso, nós também, seguindo o princípio regulador do culto, as orações, tem aquele momento de oração no final do culto, onde também quem estava pregando a palavra vai diante de Deus. E muitas vezes é para confessar, muitas vezes é para pedir que Deus tenha misericórdia. Então nós precisamos entender a seriedade, o temor, a reverência que deve haver quando ensinamos a palavra de Deus. Porque a cobrança também ela é muito maior. E Deus realmente pesa a mão sobre os que pregam a sua palavra. Se estão em pecado, na verdade eles são chamados à frente para confessar se é algo público. Então, tem que haver muito zelo, muito cuidado com isso. Mas Tiago continua, agora aplicando para todos. Ele diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Aqui, Tiago destrui qualquer ilusão de perfeição em relação a falar. Mesmo coaches, pessoas preparadas para falar, eles pecam e pecam sim muito no falar. Mesmo pessoas maduras espiritualmente pecam. Mesmo pessoas piedosas tropeçam também. Todos lutam com a língua. Quer pessoas maduras espiritualmente, quer novos na fé. Todos nós lutamos. Só que a língua, ela é o teste da maturidade. Quem consegue dominar a língua, domina, como nós vimos, emoções, impulsos e reações. Thomas Watson, falando sobre esse tema, ele diz que a língua é o último reduto
do pecado no cristão. Então nós vemos a seriedade que é esse assunto, o quanto ele é, em certo ponto, até mesmo perigoso lidar com isso. Porque nós vemos que até aqueles, voltando para a questão da pregação, é um ministério que é algo maravilhoso, mas ele é perigoso também, porque ele traz consequências para aqueles que pecam pregando a palavra de Deus diante de um culto, diante do púlpito, diante de uma igreja. Então é algo perigoso. Eu gostaria de trazer algumas aplicações para nós. Nós devemos examinar a nossa fé não somente por aquilo que nós cremos, pelo pacote de doutrinas que nós cremos, mas também por aquilo que sai da nossa boca. É muito importante nós avaliarmos isso, porque não basta nós termos aquele pacote, a ortodoxia correta e a nossa ortopraxia ser bem falha durante a semana. Daí durante o domingo, o dia do Senhor, nós vemos na igreja e agora adotamos a máscara cristã, a carapuça cristã. Então nós precisamos cuidar com isso, porque mais para frente nós vamos ver que isso não existe. Brigas, murmuração e dureza revelam imaturidade espiritual. Nós precisamos ver e entender que não tem como separar, e nós falamos isso várias vezes também, a questão da justificação da santificação. E a santificação, ela começa na boca também. Antes, e nós podemos ver isso a partir da conversão daquele ladrão na cruz, que até pouco tempo atrás blasfemava contra o Senhor Jesus Cristo, mas a partir do momento em que acontece essa conversão, que ele compreende quem o Senhor Jesus Cristo é, a partir daquele momento, o que sai da sua boca? Louvores a Deus, enaltecendo quem Cristo Jesus era, que ele não merecia, que eles mereciam porque eram pecadores, mas o Senhor Jesus Cristo não. Ele entendeu o que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo, e quando o outro se coloca de novo a blasfemar, ele pega e começa a confrontar aquele homem. E quando ele vai conversar com o Senhor Jesus Cristo, alguém que era orgulhoso, cheio de si, humildade: Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Então nós vemos que a obra que Deus faz, ele começa também a santificar. Mesmo aquele homem, em poucas horas, já começou a dar fruto de uma verdadeira conversão. Uma boca antes que saía insultos, palavrões, começa a ser uma boca que agora sai palavras que edificam. Isso é um sinal bem grande também da conversão. Mas nós vamos ver que Tiago, agora de forma prática, ele vai usar 3 imagens para nós. A primeira está no versículo 3, que é a questão do freio no cavalo. Ele diz: ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Então nós vemos que o freio, mesmo pequeno, ele controla também o cavalo. O leme do navio, versículo 4, também que ele diz: vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Então aqui o navio, as mesmas coisas, mesmo com ventos, ondas enormes, é o leme pequeno que direciona o barco. E a língua, versículo 5: assim também é a língua, é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque, também um pequeno fogo se incendeia. Aqui também a questão do fogo num bosque.
Nós vemos então que coisas pequenas podem causar grandes estragos. E é assim a língua na vida do cristão. A língua define o rumo das famílias, igrejas, casamentos, ministérios. E muitas pessoas hoje, nos nossos dias, eles naufragam, não por grandes pecados, mas por palavras não vigiadas. Nós precisamos cuidar com aquilo que nós falamos. Há palavras que são piores do que uma agressão física. Há palavras que ofendem muito mais do que qualquer ato. Então nós precisamos cuidar muito com o que procede da nossa boca. A maneira como nós dirigimos, como falamos, como lidamos com as pessoas. Uma frase pode destruir anos de fidelidade, mas também uma palavra bendita pode salvar uma alma. É assim por meio da proclamação do Evangelho. Quando nós proclamamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pessoas podem ser alcançadas por poucas palavras. Nós vemos também que, infelizmente, uma frase, dependendo, às vezes, como nós colocamos, coloca tudo a maré abaixo. Nós podemos destruir relacionamentos, podemos ofender pessoas e ficarmos anos distanciados. Então nós precisamos cuidar, porque ele continua aqui, voltando para a parte 5, e o versículo 6. Ele diz: vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. Mas aqui ele vai falar que a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Aqui nós vemos que a língua é fogo. Mas por que ele usa essa expressão? Porque ela espalha-se rápido, consome tudo e é difícil de controlar. Mas nós vemos aqui uma declaração muito mais forte no final do versículo 6. Ele diz também que é inflamada pelo inferno. Aqui Tiago mostra que nem sempre as palavras muitas vezes vêm da carne, mas algumas são infladas pelo inferno. John Bunyan, ele diz que o diabo raramente destrói igrejas pela perseguição, prefere fazê-lo pela língua dos santos. Olha que declaração forte e como é terrível o que a fofoca, a mentira e tantas outras coisas podem fazer numa igreja. É muito pior do que uma perseguição externa. A língua que estava acontecendo lá em Tiago era muito pior do que os romanos, do que a perseguição, do que a pobreza. A língua poderia destruir aqueles grupos que estavam, aqueles ajuntamentos que estavam acontecendo, conforme eles eram perseguidos. E continua isso nos nossos dias. Quantas igrejas não são destruídas por meio de escândalos, por meio de fofocas, mentiras, intrigas? Muito mais do que perseguição. Porque nós vemos onde há perseguição, muitas vezes a igreja cresce. Mas onde há problema com a língua, é destruído. Nós precisamos lembrar que fofoca não é coisa pequena, que murmuração é incêndio espiritual e que palavras duras são armas do inferno. Então nós precisamos cuidar muito com o que falamos, com o que sai da nossa boca, porque pode causar um dano irreversível.
Mas Tiago continua, versículos 7 e 8. Ele diz: porque toda a natureza, tanto de bestas, feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Ele começa falando, versículo 8: mas nenhum homem pode domar a língua. Nós vemos que ele usa aqui que o homem, ao longo da história, conseguiu domar os animais, conseguiu domar as feras. Nós vemos hoje leões presos em jaulas, tigres, tantos animais, até mesmo crocodilos. Mas nós vemos homens também domando animais do mar, tubarões e tantos outros em aquários. Mas a língua ninguém consegue dominar. E isso traz umas verdades para nós. Primeiro, é que o autocontrole humano é insuficiente. A língua, ela revela que nós necessitamos urgentemente da graça de Deus. Nós não conseguimos domar a nossa língua com confissão positiva, que na verdade é algo absurdo, que hoje tem se disseminado muito nas igrejas. Eu não consigo por meio de disciplina, por meio de exercício. Eu preciso de Deus. Eu preciso buscar nele, que ele mude a minha língua. Nós não devemos confiar em nossa força. Nós não devemos dizer: eu me controlo, eu consigo controlar o meu falar, por meio de técnicas. Eu preciso clamar a Deus diariamente, para que Ele me ajude a controlar o meu falar. John Owen, ele diz que a língua só se cala quando o coração se rende. Então nós vemos que nós só podemos por meio da conversão e da santificação depois que o Espírito Santo de Deus começa a operar em nós. E agora, finalizando, na parte final do texto, versículo 9 a 12, ele diz: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Tiago aqui ele está denunciando, na verdade, aquela hipocrisia prática que todos nós muitas vezes cometemos. Eu louvo a Deus no culto, mas jogo meu veneno em casa, no meu falar. No domingo, canto alto, coloco toda a minha voz, canto esses hinos maravilhosos, mas durante a semana, fofoca, mentira e tantas outras coisas. Pessoas dão amém na igreja e são duros no casamento. Falam, ofendem sua esposa, filhos, familiares, amigos. Tiago está combatendo isso. Ele diz: não convém que isso seja assim, que se faça assim. No versículo 10. Ele tem duas ilustrações aqui.
fonte que não pode dar água doce e amarga, e a figueira que não produz azeitonas, e a videira figos. Então nós vemos que aqui a língua revela a fonte do coração. A língua revela aquilo que está no nosso coração. Mateus 12, versículo 34, não precisa abrir, diz: a boca fala do que está cheio o coração. Nós precisamos entender que se a nossa língua é amarga, ela precisa de arrependimento. Se nós temos destilado veneno, nós precisamos nos arrepender, porque a conversão verdadeira, ela transforma a fala. E nós devemos lembrar também que a santidade começa no interior, é de dentro para fora. É o Espírito Santo de Deus habitando na vida do cristão e limpando o crente de dentro para fora. E Tiago aqui, ele não termina apontando para técnicas, como muitas pessoas, nós vemos os coachings hoje, ensinando como falar, como proceder, cursos de oratória. Nós não precisamos de curso de oratória. Há pessoas que usam as técnicas para ofender ainda mais as pessoas. Eles falam absurdos de forma suave. Não é isso que Tiago está falando. Ele está apontando a necessidade de um coração novo. Nós devemos lembrar e olhar para a obra de Cristo. Somente Cristo perdoa pecados da língua. Somente Cristo purifica o coração. E somente Cristo transforma a fala. Porque nós citamos a obra de Cristo na cruz, mas nós temos que olhar para Cristo. Cristo, ele foi ferido por palavras falsas. Eles blasfemavam contra o Senhor Jesus Cristo, debochavam. Eles falavam verdades debochando. Ele era Deus, ele tinha curado pessoas. Ele tinha feito tantas as coisas, tudo aquilo que eles falavam, por mais que caçoavam, eram verdades. Cristo permaneceu em silêncio santo. E Cristo também morreu para salvar línguas culpadas. 2 Coríntios 5, versículo 17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se nós estamos em Cristo, nós não podemos continuar da mesma forma. Aquele vocabulário que nós tínhamos no passado não pode ser o mesmo. A maneira como nós agimos, aquela malícia, palavras imorais, palavrões, coisas impuras, nós precisamos cuidar do nosso falar. Nós, como cristãos, precisamos orar antes mesmo de falar, porque é muito fácil nós pecar. Quando nós vamos no impulso, na emoção, nós pecamos. Muitas vezes também quando nós vamos na parte racional, nós acabamos sendo duros, frios e pecamos também no falar. Por isso que nós precisamos de Deus até mesmo para falar. Nós precisamos dele para tudo, até mesmo para falar. Outra coisa importante, nós devemos confessar pecados da língua. Você tem um problema com mentira, com fofoca, com dureza ao falar com as pessoas. Eu devo colocar esses pecados diante de Deus e pedir que Ele me ajude. Até mesmo quando eu não uso a língua como deveria, quando devemos falar verdade e nós nos omitimos, quando nós devemos nos posicionar e não nos posicionamos. Nós devemos vigiar as conversas que nós temos no ambiente de trabalho, com os nossos amigos, com os nossos familiares. O que tem saído da minha boca? E principalmente nós devemos usar palavras
para edificar. Porque nós devemos nos lembrar que no dia do juízo, cada palavra que nós falamos será julgada. Tudo aquilo que nós falamos será julgado. E isso nos deveria causar um temor muito grande. Porque estar na frente do nosso Salvador, do nosso Senhor, e ver tudo aquilo que ao longo da nossa caminhada cristã saiu da nossa boca e ofendeu a Deus, que é santo, santo, santo. Isso nos deveria trazer um cuidado muito maior com aquilo que nós falamos. Para finalizar, eu gostaria de deixar o que Thomas Watson diz. Ele diz que a graça que salva também ensina a falar. A graça que salva também ensina a falar. Se nós fomos alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo e temos o Espírito Santo de Deus, selo da promessa, Espírito de Cristo habitando em nós, Ele vai nos ensinar a falar. Ele vai nos dar sabedoria, direção, vai nos capacitar para que nós possamos crescer, ser mais parecidos com Cristo e errar menos no nosso falar. E esse é um grande desafio, porque todos nós enfrentamos diariamente. Eu, por exemplo, trabalho com vendas. Vendas é um ambiente bem propício para pecar no falar, mentir, enganar os clientes, fazer coisas erradas. Todos nós trabalhamos com falar, e nós podemos falhar muito, pecar muito. Por isso, até mesmo nesses ambientes, nós devemos pedir para que Deus nos ensine a ser luz e sal e falarmos coisas que edifiquem, verdades do alto. A palavra de Deus diz que nós devemos encorajar uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais. Nós devemos buscar aquilo que é do alto. Só que durante a semana, o que tem mais saído da nossa boca? Que Deus nos ajude a crescermos e sermos cada dia mais maduros, piedosos no falar e no nosso viver. Que Deus possa aplicar essa palavra ao nosso coração nessa manhã.